Olá, futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais um MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e para a prova de residência. Gente, episódio emergencial. Temos uma nova diretriz brasileira de hipertensão arterial. Diretriz essa que foi publicada aí agora, em setembro de 2025, no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E aqui, gente, essa diretriz tem 150 páginas. Eu trouxe para vocês um resumão. Vamos aprender o que mudou, quais são os 5 pontos que o nosso time identificou como prioritários e que provavelmente estarão na sua prova de residência. Vamos resumir tudo isso em um slide e de quebra ainda vamos dar uma questão inédita que vai despencar nas provas de residência. Então, se você é novo por aqui, agora é a hora de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência. Gente, olha só. O que a gente tem na nova diretriz? Obviamente, existem outras coisas, tá, gente? Óbvio, é um documento extenso e que o nosso time de cardiologia está virando ele de cabeça para baixo, mas num primeiro momento, o que a gente destacou aqui, os principais pontos, aqueles que tradicionalmente já eram cobrados em provas e que agora com essa mudança vão ser cobrados ainda mais, são as novas definições do que é pré-hipertensão, os estágios de hipertensão de 1 a 3, o fim da pressão arterial ótima, que é algo que tinha na diretriz anterior, quais são os cuidados e recomendações que foram reforçados em relação à mensuração da pressão arterial, novas definições de risco cardiovascular, gatilhos terapêuticos e novas metas terapêuticas de tratamento da pressão arterial. Então, realmente um conteúdo extremamente relevante. Então, pessoal, vamos ver como era e vamos ver como ficou. Então, gente, o que a gente tem aqui de novidade? Não existe mais uma pressão arterial ótima. Isso aqui caiu por terra. Então, o que era pressão arterial ótima era menor que 120 e menor que 80. A pressão arterial normal, que era entre 120 e 129, de sistólica, diastólica de 80 a 84, agora mudou. E a pré-hipertensão também mudou o que é considerado pré-hipertensão. E pré-hipertensão antes era entre 130 e 139 e ou 85 a 89. Vamos focar em como ficou, que é o que importa, gente. Então vamos lá. Pressão normal é sistólica menor que 120 e diastólica menor que 80. Então, aquele paciente, doutor, eu estou bem, minha pressão é 12 por 8. Se é 12 por 8, você é para hipertenso. Isso aqui é uma revolução nesse sentido. Até está na boca do povo, está aí todo mundo desesperado, saiu em jornal, saiu em todos os principais portais de internet que 12 por 8 não é mais pressão normal. E está certo. Entre 120 a 139 e ou entre 80 e 89, nós temos pré-hipertensão. Um ponto interessante aqui, gente, é que a faixa de sistólica para hipertensão estágio 1 não mudou, entre 140 e 159. Só que o corte aqui na diastólica, que era 80 a 85 e 85 a 89, agora mudou. Então, hipertensão estágio 1 é sistólica entre 140 a 159 e ou diastólica 90 a 99. Estágio 2, 160 a 179 e ou diastólica de 100 a 109. E estágio 3, sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 110. Então, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, isso aqui vai despencar na prova. Passando para o segundo ponto, gente, alguns pontos sobre a mensuração. Então, tem esse quadro aqui que resume, isso aqui pode ser cobrado em provas práticas, isso aqui pode ser cobrado até em questões teóricas, questões de múltipla escolha. Então, algumas coisas não mudaram. Um braço nu, apoiado na altura do coração, palma da mão para cima, isso já estava no anterior. Ambiente silencioso com temperatura confortável. O que mudou, gente? Mudou aqui o tempo que você tem que ficar sem fumar, sem ingerir alimentos com cafeína e sem ter praticado atividade física. Então, aumentou esse tempo. Então, agora é 30 minutos sem ter fumado, alimentos ou líquidos com cafeína 90 minutos, 30 minutos também, e 90 minutos sem ter praticado exercício físico. Então aumentou o tempo aqui, ficou mais criterioso. O resto não mudou muita coisa. Um ponto importante, gente, é o reforço de fazer mensuração com esfigmo automático, não manual. Então ele recomenda, a recomendação diretriz é dar preferência, sempre que possível,
a esfigmo automático de braço. Então, automático de punho? Não. Manual? Preferencialmente não. Outro ponto importante, 3 medidas com intervalo de 1 minuto entre elas, certo? Gente, isso aqui parece besteira, mas quando você vai e mede a pressão de um paciente, dá 1 minuto, mede a segunda, dá 1 minuto, mede a terceira, vocês vão ver que a primeira medida sempre está fora da curva. Ela sempre está mais alta. Sempre não, mas muitas vezes ela está fora da curva. Então isso aqui realmente é algo que faz muita diferença e é uma recomendação importante. Outra coisa que, como eu já falei, a questão do esfigmo manual. Tá cada vez mais a recomendação de não usar o manual, porque o manual depende de alguém utilizar. Então é examinador dependente. Se a pessoa não tem uma técnica apurada, a pessoa tem, sei lá, não ausculta direito, o esteto não está legal, tem mais margem de erro. Então, o automático validado de braço é o método preferencial. Vamos continuar aqui, gente. Isso aqui é um outro ponto fundamental. Mudou a estratificação de risco cardiovascular. Então, aqui, gente, interessante a gente ver que a gente tinha pacientes que eram sem risco adicional, risco baixo, moderado e risco alto. Vamos porque como ficou, que é o que importa. Olha que interessante. Agora nós temos um novo ponto, que é o paciente com risco muito alto, certo? Então a gente tem uma estratificação além. É uma novidade dessa nova diretriz. E aqui, gente, a gente tem que principalmente, é muito difícil decorar tudo isso aqui. A gente tem que decorar algumas coisas que são interessantes. Então, primeira coisa, paciente com hipertensão estágio 3 é alto ou muito alto. Então, para a prova, viu lá uma medida de pressão sistólica de 182, acabou. É pelo menos alto risco. Certo? Esse é um ponto interessante. Então, sempre gosto de ver essa coluna porque ajuda muito. As questões exploram muito esse grupo aqui. Um outro grupo que é muito explorado são os pacientes que são risco alto ou muito alto por conta das comorbidades. E olha só que interessante. Se eu tenho doença cardiovascular estabelecida, exemplo, paciente que tem infarto prévio, ele já é risco muito alto. Acabou a conversa. Outro ponto interessante. Doença renal crônica maior ou igual ao estágio 4. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30, ele também é muito alto. Então é muito interessante a gente tentar pegar esses grupos, que são grupos muito explorados na prova. Tá? Então, gente, estágio 3, alto ou muito alto. Se eu tenho doença cardiovascular estabelecida ou doença renal crônica a partir do estágio 4, também muito alto, certo? Então são algumas padronizações, são maneiras de a gente identificar esses pacientes, porque na hora da prova é muito difícil de lembrar tudo isso, certo? Outro ponto importante, identificar alto risco. Paciente com doença renal crônica estágio 3, lesão de órgão-alvo, aqui não precisa ser necessariamente doença cardiovascular estabelecida, tá? Vamos mostrar uma diferença. Lesão de órgão-alvo, por exemplo, o paciente tem uma hipertrofia do septo no ecocardiograma. Ele tem lesão de órgão-alvo, mas ele não tem doença cardiovascular estabelecida, ele não infartou. Então, essa é a diferença. No estágio 3, lesão de órgão-alvo, paciente diabético ou a doença renal crônica estágio 3 é alto risco, certo? Agora, de novo, muito alto risco. Doença cardiovascular estabelecida, doença renal crônica estágio 4 ou mais, obviamente, se for estágio 5, muito alto risco. Maneiras práticas a gente reconhecer esses pacientes na hora da prova. Gente, olha só. Além disso, a gente tem uma segunda etapa. E essa tabelinha aqui resume de forma brilhante. Aliás, as imagens dessa nova diretriz estão muito melhores do que a diretriz anterior de 2020. Então, houve um investimento aí por parte do pessoal que fez a diretriz em trazer coisas mais visuais e ficou um resultado muito melhor. Olha que interessante, gente. Temos duas etapas para determinar o alto risco cardiovascular. Primeira etapa, a gente tem que ver se ele tem alguma condição de alto risco presente. Olha que interessante. Doença cardiovascular manifesta, diabetes mellitus, doença renal crônica, hipercolesterolemia familiar, lesão de órgão-alvo? Sim, para qualquer uma dessas perguntas, este paciente é de alto risco cardiovascular. Agora, foi não para tudo isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar, tem que utilizar o score de risco Prevent. Ele prediz um risco maior de 20%, maior ou igual a 20%, de um evento cardiovascular em 10 anos. Se for sim, ele também é de alto risco. Então temos duas etapas. E aqui é muito interessante porque se a gente, não dá para decorar tudo, mas se a gente decorar doença cardiovascular, diabetes mellitus, doença renal crônica, hipercolesterolemia familiar e lesão de órgão-alvo, a gente sabe que a gente vai buscar isso lá no enunciado da questão e já vai reconhecer de antemão um paciente de alto risco cardiovascular. Certo?
Então, pessoal, vamos seguir, vamos falar de tratamento. Então, tratamento que pode ser não medicamentoso ou medicamentoso. Tratamento não medicamentoso, a mudança de estilo de vida, então perda de peso, restrição de sal na dieta, atividade física regular, tudo isso que vocês já sabem muito bem, para aquele paciente pré-hipertenso. A partir da pré-hipertensão, ou seja, pressão arterial maior ou igual a 120/80, eu já vou instituir MEV para o meu paciente, tá bom? O paciente, a partir de pressão arterial, hipertensão arterial estágio 1, ou seja, pressão arterial maior ou igual a 140/90, eu vou fazer tratamento no diagnóstico. Quando que eu não vou tratar no momento do diagnóstico? Aqui, ó, o paciente com a pressão arterial entre 130 e 139 de sistólica, entre 80 e 89 de diastólica e com alto risco cardiovascular. Então é um paciente que, se você for ver, ele é pré-hipertenso, mas ele tem alto risco cardiovascular. Para esse paciente eu vou dar aqui um curto período de MEV, 3 meses de mudança de estilo de vida, de tratamento não medicamentoso, e vamos ver se ele melhora dos níveis pressóricos. Se mantiver esse nível pressórico, eu vou instituir tratamento para ele. E aí, na população idosa, gente, você sabe que a população idosa é uma parte imensa da diretriz. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um Medtask Pills inteiro só sobre a população idosa. Comentem aqui se vocês querem. Se vocês comentarem, eu vou fazer. Mas tem algumas coisas que a gente já pode falar desde já. Então, aquele paciente maior ou igual a 60 anos, ou seja, idoso, eu também vou ter o gatilho aqui com a pressão arterial sistólica a partir de 140, lembrando que este paciente costuma ter sistólica isolada, hipertensão sistólica isolada. Já no paciente idoso maior que 80, é mais ou menos a mesma coisa, mas tem um asterisco aqui. O que é esse asterisco? Depende do paciente idoso. Se é um paciente idoso rígido, que tem funcionalidade, eu vou instituir tratamento. Agora, se é um paciente idoso que já está aí numa demência ou está acamado, uma funcionalidade muito ruim, talvez não valesse a pena a gente instituir o tratamento medicamentoso. Então tem que avaliar caso a caso. Como eu já falei, gente, a diretriz traz vários esquemas visuais como esse aqui, que são bastante didáticos e bastante ilustrativos. Então vamos destrinchar isso aqui, olha só. Tem um paciente que tem uma pressão arterial maior ou igual a 120 e ou maior ou igual a 80. O que eu vou fazer para ele? Mudança de estilo de vida, medidas não medicamentosas, certo? O que eu quero buscar sempre? Eu quero buscar pressão arterial menor que 130/80. Inclusive, essa aqui é a nossa meta terapêutica para os pacientes, tá bom? Agora, se aquele outro cenário tem um paciente que ele também é pré-hipertenso, só que ele tem alto risco cardiovascular, ele tem uma pressão entre 130 e 139 e ou 80 e 89, e ele tem alto risco. Aí a importância de você saber reconhecer numa questão aquele paciente que tem alto risco. Aqui eu vou fazer medidas não medicamentosas por apenas 3 meses. Se ele mantém esse nível de pressão, eu vou começar a fazer tratamento medicamentoso. Então eu vou associar ao que eu já tinha colocado, que é o não medicamentoso, vou botar tratamento medicamentoso, de novo visando pressão arterial menor que 130/80, buscando redução do risco cardiovascular e renal. E se eu tenho um paciente que eu descobri hipertensão, estágio 1 para cima, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90. Não tem tempo para 3 meses de mudança de estilo de vida. Começo o não medicamentoso e o medicamentoso logo de cara, buscando a mesma meta. Pressão arterial menor que 130/80, visando redução do risco cardiovascular e renal. Então aqui, gente, trazendo mais uma imagem bastante ilustrativa sobre qual é o passo a passo que a gente deve fazer para alcançar a nossa meta terapêutica. E aqui, gente, eu quero já destacar de cara que não houve mudanças em relação às medicações. As medicações de primeira linha continuam sendo diurético tiazídico, bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA, beta-bloqueador em casos selecionados, que estão ali aquele paciente com IC, paciente pós-infarto, paciente que tem angina, paciente que tem frequência cardíaca elevada, paciente com taquiarritmia, fibrilação atrial, ou mesmo mulheres na fase de que podem engravidar, certo? Então não houve mudança em relação a isso. Olha só, gente, quando que eu vou considerar a estratégia medicamentosa? O paciente tem ali, ó, pressão arterial entre 130 e 139, portanto ele é pré-hipertenso. Diastólica entre 80 e 89, mas ele é alto risco. Este paciente é aquele que eu vou fazer 3 meses de medidas não medicamentosas. Não respondeu, monoterapia, com qualquer uma dessas drogas, certo? Não alcancei a meta, faço associação. Aí tem um outro cenário, que é o hipertenso estágio 1, de risco baixo. Este é o único paciente hipertenso em que eu ainda tenho como possibilidade a monoterapia.
Olha que ponto importante. Então, a gente tem uma forte tendência, isso já vinha da outra diretriz, mas aqui foi bastante reforçado, a associação de fármacos, para minimizar efeitos colaterais. Quando que eu faço monoterapia? No paciente pré-hipertenso de risco alto ou no hipertenso de risco baixo, tá bom? Não alcancei a meta, eu faço a associação. E aí, gente, é critério médico. Eu posso fazer monoterapia, eu já posso partir direto para a associação. A partir do paciente hipertenso estágio 1 de moderado risco, eu vou fazer a associação de fármaco. Hipertenso estágio 2, associação de fármaco. Hipertenso estágio 3, associação de fármacos. Olha que interessante. Associação, eu tenho 60% dos pacientes com controle. Associação de 3 medicamentos, 90%. Então, 2 medicamentos, 60% de controle. 3 medicamentos, 90% de controle. Fiz 3, não controlou qual é a medicação, espironolactona é a medicação de primeira linha. Aí, nesse contexto, continua sendo. Então, pessoal, eu sei que é muita informação. Vamos tentar sedimentar tudo aqui com o resumão MedTask. Olha só, gente. Pré-hipertensão, como que eu defino a partir de agora? Pressão arterial sistólica entre 120 a 139 e ou diastólica entre 80 e 89. Hipertensão, aquele paciente que tem sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90. Lembrar que devemos preferir o esfigmo automático de braço. Então não é aquele de insuflação manual e não é também o automático de punho, automático de braço. Temos a criação de um novo grupo, que é o paciente que tem muito alto risco cardiovascular. Aquele paciente com doença cardiovascular manifesta ou doença renal crônica estágio 4, certo? Meta pressórica, para a grande maioria, PAS menor que 130, PAD menor do que 80, certo, gente? Aqui temos uma meta mais agressiva. Quando que eu vou iniciar o tratamento medicamentoso? Todo paciente hipertenso estágio 1. E aquele grupo que eu tenho uma sistólica entre 130 e 139, então a gente está falando aqui de um paciente pré-hipertenso e ou 80 a 89 de diastólica, mas ele tem alto risco. Eu fiz o tratamento não medicamentoso, ele persistiu com essa pressão elevada, eu devo iniciar o tratamento. Imunoterapia ou associação? Gente, o único contexto em que eu vou tentar ainda monoterapia para o paciente hipertenso é o hipertenso estágio 1 de baixo risco. E mesmo assim eu posso fazer tanto monoterapia ou associação. Aqui está a critério clínico. Se o paciente é hipertenso estágio 1 com moderado risco para cima ou hipertenso estágio 2 para cima, sempre associação. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer a plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, trilha de questões pré e pós-aula, questões inteligentes, flashcards e, claro, aulas direto ao ponto. Então, se você quer ter acesso ao que tem de melhor em preparação para a prova de residência, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Gente, vamos para a nossa questão, que a gente vai juntar todo esse conhecimento e vamos praticar e vamos ver como que isso vai aparecer na sua prova de residência. Olha só, temos um homem de 62 anos, diabético tipo 2, com doença renal crônica estágio 3 e histórico de infarto agudo do miocárdio há 3 anos. Ele comparece à avaliação, a sua pressão arterial média pela MRPA é de 146/90. Ele está assintomático, não tem hipotensão ortostática e relata adesão parcial às mudanças de estilo de vida, aliás, como a grande maioria dos pacientes. De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial 2025, qual o risco cardiovascular, a classificação, ou seja, o estágio da hipertensão e a conduta a ser implementada? Então vamos alternativa por alternativa. Risco moderado, gente, ele tem infarto agudo do miocárdio. Portanto, ele tem risco muito alto, certo? Então, é um paciente com risco muito alto. Hipertenso estágio 1, é verdade, conduta expectante. Não existe conduta expectante para paciente hipertenso a partir do estágio 1. Se ele é hipertenso estágio 1, é conduta farmacológica. B, risco alto? Não, gente, risco muito alto. Hipertensão estágio 2? Não, hipertensão estágio 1. Monoterapia não seria monoterapia. Qual é o único contexto em que a gente considera a monoterapia? Paciente que tem hipertensão estágio 1 de baixo risco cardiovascular. A partir do estágio do risco cardiovascular moderado, associação
de fármacos, preferencialmente. Alternativa C. Risco cardiovascular muito alto? Sim, porque ele tem infarto agudo do miocárdio. Hipertensão estágio 1? Sim, ele tem um nível pressórico ali que configura ele como hipertensão estágio 1. Iniciar a associação de 2 fármacos em baixas doses, preferencialmente um comprimido único, é outra coisa que a diretriz reforça bastante, visando atingir uma meta menor que 130 por 80. Perfeito, alternativa correta e autoexplicativa. Então, estratificamos o paciente corretamente quanto ao risco cardiovascular, ao estágio da hipertensão. O tratamento deve ser feito e não pode ser monoterapia, tem que ser com associação de fármacos. E reforçado aqui que o ideal é associar no mesmo comprimido e a meta pressórica é exatamente essa. Portanto, a alternativa C está perfeita, até didática, eu diria. Alternativa D, risco alto? Não, é risco muito alto. E a alternativa E, risco muito alto, certo. Hipertensão estágio 2? Não, estágio 1. Conduta expectante, o único cenário em que a gente vai fazer conduta expectante é no paciente, se ele for pré-hipertenso e de baixo risco cardiovascular, certo? Então aqui está completamente equivocado também a alternativa E, portanto nosso gabarito autoexplicativo, gabarito a letra C. Gente, obrigado por ter assistido até aqui, eu quero que vocês comentem aqui o que mais vocês perceberam nesse documento, qual alguma dúvida que ficou em relação a essa aula, querem que eu comente algum ponto específico dessa diretriz, por exemplo, a população idosa, especificidades da população idosa, comente aqui. E não se esqueçam, gente, de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, mandar lá para aquele seu grupo de estudo, aquele amigo que está estudando para você para a prova de residência e de seguir o Grupo Medtask e me seguir no Instagram. Muito obrigado e até o próximo Medtask Pills.